Fala aí galera, beleza? Aviadores e aeronautas para vocês aí. E hoje a gente está começando a aula número 16 do curso de Conhecimentos Técnicos de Aeronaves dentro dessa janela de piloto privado de avião. E nesta aula nós vamos falar de um sistema vital para o motor do nosso avião. Nós vamos falar sobre o sistema de lubrificação. Vamos falar de bomba de óleo, vamos falar de filtro de óleo, vamos falar das características que o óleo tem que ter para que seja um óleo que possibilite realizar a atividade de lubrificação, algumas definições a respeito do que é lubrificação. É isso aí que, resumidamente, aí essa aula vai tratar, tá? Então, começando para vocês aqui, sistema de lubrificação. Antes de realmente ir para a aula, vamos primeiro definir o que é lubrificação, né? A lubrificação nada mais é do que uma película de óleo situada entre duas partes que atritam para reduzir o contato entre ambas, né? Então eu coloquei como exemplo para vocês aqui, ó, a imagem de um mancal, certo? A superfície externa mancal. Aqui nós temos um eixo rotativo que gira neste sentido aqui, ó, sentido horário. E entre o mancal e o eixo, vocês conseguem ver aqui uma película de óleo, né? Para fazer a lubrificação. Quais são os principais objetivos da lubrificação? Os principais objetivos da lubrificação, função principal e primária da lubrificação, é a redução de atrito entre duas peças que se movimentam, né? Então, aqui, por exemplo, este filme de óleo aqui, ele vai reduzir o atrito entre o eixo e o mancal. Por conseguinte, quando ele reduz o atrito, ele também vai reduzir o desgaste entre essas peças, né? Ele possibilita essas peças funcionarem lado a lado sem se desgastar, porque quando você tem atrito, você tem aquecimento, né? E pelo fato das peças se deslocarem, uma vai arrancando material da outra ao longo do tempo e vai se desgastando mais rápido. Então, essa é mais uma aí das funções do sistema de lubrificação, reduzir o desgaste. E com isso também trabalhar em menor temperatura, né? Lembrando que o óleo, ele não fica aqui o mesmo óleo durante todo o tempo de funcionamento, por exemplo, desse sistema rotativo eixo mancal. O óleo ele vai circulando para ser refrigerado e por um radiador, que nós vamos ver mais no final da aula o que é, para que serve, mas é isso, né? Ele vai também fazer com que essas peças trabalhem em uma temperatura menor. E pelo fato de trabalhar em uma temperatura menor, ela vai dissipar o calor também, né? O óleo ele vai ter a função de dissipar o calor criado pelo atrito entre essas peças através do radiador. E é fundamental para que o motor esteja em pleno funcionamento um sistema de lubrificação eficiente e confiável. Motor com sistema de lubrificação capenga, ele vai ter a vida útil dele condenada, né? Ele vai entrar em colapso, vai ter que fazer mais manutenções antes da vida útil estabelecida. Então é sempre essencial que os parâmetros de lubrificação estejam ok no motor. E todo óleo, ele tem uma propriedade chamada propriedade físico-química. As propriedades físico-químicas, qualquer elemento, seja líquido, sólido ou gasoso, vai ter. E o óleo não é diferente. E ele tem que ter alguns parâmetros físico-químicos ideais para que ele consiga fazer corretamente aí a sua atividade de lubrificação. E o primeiro parâmetro físico-químico aí que eu vou passar para vocês é o parâmetro de viscosidade, tá? A viscosidade nada mais é do que a resistência do óleo ao escoamento. Ou seja, o óleo, ele precisa escoar. E quando ele tem uma resistência ao escoamento, ele tem uma viscosidade. Então nós vemos aqui um exemplo com alguns beckers, onde o óleo está escoando. E nós vemos que aqui ó, o óleo escoou muito mais fácil do que aqui, por exemplo, que ele está praticamente congelado, né? Conforme a gente vai vindo aqui para a direita, nós vemos que a viscosidade vai aumentando do óleo. Então o óleo mais viscoso é esse e o menos viscoso é esse. Este tem mais resistência ao escoamento e este tem menos resistência. E a viscosidade, ela é um parâmetro físico-químico que ela varia com a temperatura. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem o óleo frio ele é altamente viscoso, tá? E se ele é altamente viscoso, ele tem alta resistência ao escoamento e flui pouco, ele tem uma baixa fluidez. Assim como o óleo quente, ele tem baixa viscosidade. O óleo quente, ele tem uma excelente capacidade de escoamento. Ele flui muito bem, por isso ele vai ter uma alta fluidez. Quando tem uma baixa viscosidade, ele tem uma baixa resistência ao escoamento.
Tá? Então, óleo frio, alta viscosidade, óleo quente, baixa viscosidade, isso é questão de ANAC, isso cai bastante. Lembrando também que, embora o óleo, quanto mais quente, ele vai ter menos viscosidade e vai escoar melhor, é importante saber que existe uma temperatura de trabalho ideal para o óleo. Por quê? Porque se esse óleo tiver muita temperatura, ele também não vai conseguir criar aquele filme de óleo entre as duas peças que se locomovem entre si para criar a lubrificação, né? O filme vai ficar muito fino e aí vai começar a ter atrito entre as peças e desgaste. Então também a temperatura ela tem que ser controlada dentro de parâmetros estabelecidos. Não existe aquela relação, quanto maior a temperatura, melhor. Não. Tudo depende da concepção do projeto. E aí agora eu falei para vocês de viscosidade e agora eu vou falar para vocês de viscosímetro, tá? O viscosímetro nada mais é do que o equipamento destinado a medir a viscosidade. E o mais conhecido é o viscosímetro de Seibold, tá? Como que vai funcionar esse viscosímetro de Seibold? Nós temos aqui nesta cuba o óleo, né? E este aquecedor, ele vai ter a função de manter o óleo nesta cuba interna aqui em uma determinada temperatura. E você tem um orifício calibrado aqui, que em virtude desta temperatura, o óleo vai ser mais ou menos viscoso, né? Então, dada tal temperatura, a gente vai ver em quanto tempo 60 centímetros cúbicos desse óleo vai escoar aqui. E aí nós vamos criar o parâmetro de viscosidade. Por exemplo, o óleo 120 SSU 210 significa que 60 centímetros de cúbicos de óleo demoraram 120 segundos a uma temperatura de 210 Fahrenheit para escoar. E aí isso cria um fator de viscosidade do óleo. Lembrando que quando nós variamos a temperatura do óleo, também nós vamos variar a viscosidade do óleo, né? O óleo vai ficar menos viscoso com mais temperatura. E todos os óleos, a nomenclatura e a numeração deles, eles são criadas em cima de termos de viscosidade, né? E para fazer uma comparação, por exemplo, o óleo com fator de viscosidade 30, né, quanto maior aqui o fator, mais viscoso esse óleo vai ser, tá? E existe uma equivalência entre o mesmo óleo usado na aviação e na automobilística, só que você muda a nomenclatura. Então, por exemplo, o óleo SAI 30, né, da automobilística, na aviação é o aviação 65. O óleo SAI 40, da automobilística, na aviação é o óleo 80. O óleo SAI 50, na aviação é o óleo 100. Então nós vemos aqui que na aviação é basicamente o dobro do fator SAI, com exceção aqui do primeiro, né? O óleo SAI 30, na verdade, para aviação vai ser o 65 e não o 60, tá? Essa é a única diferença. Lembrando que quanto mais para baixo aqui, maior a viscosidade desse óleo, tá? Cada óleo vai ser destinado a um tipo de motor para realizar a sua função. O óleo lubrificante, ele conta com diversas propriedades físico-químicas. E além da viscosidade, a segunda propriedade que eu quero passar para vocês aqui é o ponto de congelamento, tá? O ponto de congelamento é a temperatura que o óleo deixa de fluir por altíssima viscosidade. Ou seja, o óleo fica tão frio que a viscosidade dele sobe tanto que ele não tem nenhuma capacidade de escoamento, ele tem total resistência a escoamento, né? E é ideal que ocorra em temperaturas extremamente baixas esse ponto de congelamento. Porque se o ponto de congelamento do óleo for, por exemplo, numa temperatura perto do ambiente, o que vai acontecer? Esse óleo não vai escoar, né? Você vai dar partida no motor com óleo sem capacidade de escoamento, com viscosidade muito alta. Não é bom também. Então, quanto mais baixa lá a temperatura do óleo for o ponto de congelamento, melhor. Né? Porque vai possibilitar também que ele sobreviva em locais muito frios, né? Sobreviva em termos de poder realizar sua atividade. E aí eu usei a mesma imagem e agora nós vamos fazer a seguinte consideração. Vamos considerar que nos 5 Beckers aqui nós temos o mesmo óleo, tá? Isso é para vocês entenderem o conceito. Então, nesta imagem, considere desta forma. Nós temos 30 graus aqui e nós vemos que tem bastante escoamento aqui. Aqui já tem 20 graus, ainda bastante escoamento do óleo, né? A viscosidade ainda não é tão alta, né? Não tem muita resistência, mas já menos do que com 30 graus. Agora, com 5 graus, a viscosidade aumenta mais. Com menos 10 graus, a viscosidade aumenta muito. E nós vemos aqui que com menos 40 graus, o óleo não tem capacidade nenhuma de escoar, né? Por quê? Porque a viscosidade é altíssima e ele atingiu o ponto de congelamento dele, tá? Esse seria o conceito de ponto de congelamento que eu quero passar para vocês.
Terceiro fator aí é o ponto de fulgor, tá? O ponto de fulgor é a temperatura que o óleo vai inflamar instantaneamente caso entre em contato com uma chama. Um bom óleo, ele tem um elevadíssimo ponto de fulgor para não se inflamar facilmente. Lembrando lá que a temperatura de óleo do motor vai ser em torno de, sei lá, 80, 100 graus. Então, se você tem um ponto de fulgor de óleo muito baixo, qualquer aquecimento ali, qualquer fator de calor dentro do motor já faria ele se ignitar. Então, é ideal que a temperatura desse óleo seja para lá de 200, 300 graus, muitas vezes, né, esse ponto de fulgor. Porque se o óleo está nessa temperatura de ponto de fulgor e tem uma faísca, ele auto-inflama-se. Diferente dos combustíveis, que o ponto de fulgor é muito baixo, em temperatura ambiente, por exemplo, basta qualquer faísca para a gasolina ela ignitar, ela já vai pegar fogo. Assim como a gasolina veicular também, o etanol, né? Eu coloquei para vocês aqui um videozinho para vocês entenderem um pouquinho deste conceito de ponto de fulgor, mas agora utilizando o combustível como referência, tá? Não o óleo. Vai passando aí. Isopropanol e álcool emitem vapores inflamáveis suficientes a 10 graus Celsius. Ó, nós vemos que, por exemplo, aqui ó, estamos com isopropanol e a temperatura do combustível é de 10 graus Celsius. E aí nós vemos que ele já inflamou. Né? O ponto de fulgor dele já é bem baixo, né? O ponto de fulgor. É ideal que seja alto para o óleo. A temperatura ambiente e uma espátula aquecida são bastante para provocar a combustão de disulfato de carbono. Agora ele colocou um segundo elemento, ó, disulfato de carbono. Com 25 graus a temperatura do elemento, você não precisou nem de faísca, apenas uma fonte quente, né, que é a espátula, já foi capaz de realmente fazer com que ele ignitasse. E agora o querosene, muito parecido também com o jet fuel. Ó, temos... não queima na temperatura ambiente. Ó, nós vemos que tem 20 graus e o querosene lá você colocou combustível em cima dele, né, uma fonte de calor em cima do querosene, só que ele está a 20 graus. Então a temperatura do ponto de fulgor dele é mais alta. Ele não vai conseguir se ignitar neste caso. Agora vamos ver, ó, o segundo fator aqui. Deve ser aquecido até 40 graus Celsius para liberar gás inflamável. Ou seja, ó, só com 45 graus, ó, o querosene ele vai conseguir se ignitar em uma fonte de calor. Por quê? Porque o ponto de fulgor dele é mais alto do que a temperatura ambiente. Tá? Então o vídeo que eu queria mostrar para vocês a respeito de ponto de fulgor é esse. Próxima propriedade aí do óleo agora, fluidez, né? Fluidez é a capacidade do óleo escoar. Então vai ser o inverso da viscosidade. A viscosidade é a resistência ao escoamento. A fluidez é a capacidade de escoar. Então o óleo que tem alta viscosidade, ele tem baixa fluidez. E o óleo que tem baixa viscosidade, ele vai ter alta fluidez, tá? Isso é o conceito de fluidez, é muito simples. Quinto conceito aí, estabilidade, tá? Estabilidade é a capacidade do óleo em manter as propriedades físico-químicas ao longo do tempo. O óleo, conforme ele vai trabalhando, ele vai perdendo as suas características físico-químicas. Principalmente capacidade de manter película de óleo, até vai ter alteração de viscosidade ao longo do tempo para uma mesma temperatura. Por quê? Porque ele vai perdendo ali as características dele, ele vai ter uma mutação nas moléculas internas, e você não consegue garantir 100% um óleo durante a vida útil toda dele. Por isso que a gente faz troca de óleo, às vezes, até no motor do carro. É por isso, para manter o óleo dentro das especificações que o motor precisa. Se ele altera um pouco os fatores físico-químicos dele, vai dar algum problema. Esses fatores, existe uma variação máxima permitida, né? Quando você passa dessa variação, o óleo já não vai conseguir trabalhar de uma maneira para cumprir a função dele. Então, o óleo nunca vai ser 100% estável, né? É ideal que ele seja o mais estável possível para variar pouco. Por quê? Porque quando ele varia pouco, ele consegue cumprir mais tempo a vida útil dele. Mas em algum determinado momento sempre vai ser necessário trocar. Sexta propriedade físico-química e neutralidade do óleo, tá? Neutralidade é a acidez do óleo, tá? Excesso de óleo
excesso de óleo não, excesso de acidez no óleo vai causar ataque químico nas partes metálicas, tá? Vai causar corrosão. E não pode haver corrosão nas partes internas do motor. Então é ideal que o óleo seja bem neutro, né? Em questão de pH mesmo falando, ele não pode ter uma acidez elevada, ele tem que ter um pH aí em torno de neutro. E a oleosidade, essa acho que é a última aí propriedade físico-química, é a capacidade do óleo em realmente aderir às superfícies que devem ser lubrificadas, criando aquele filme lá e criando aquela película, né? Ele vai aderir à superfície para manter aquela película lubrificante. Agora eu vou falar para vocês a respeito de aditivos do óleo. O aditivo, para que ele serve? Você tem um determinado parâmetro físico-químico do óleo. Só que ele está um pouco acima ou um pouco abaixo do que você precisa para que o óleo cumpra a função dele. Então você coloca alguns aditivos, tá? Os 3 exemplos de aditivos aí que nós vamos citar. Um deles é os detergentes. Caso o óleo tenha alguma impureza, os detergentes eles vão vir a dissolver essas impurezas aí no meio do óleo para não prejudicar o trabalho desse óleo lubrificante. Segundo fator aí são os anti-espumantes. Eles evitam que o óleo vai formar espuma durante o trabalho dele. O óleo, quando ele começa a formar espuma, ele começa a prejudicar a capacidade de lubrificação. Por quê? Porque ele evita que aquele filme de óleo fique presente, né? Ele começa a dar lugar, ao invés do filme de óleo estar ali nas 2 peças, aquela espuma ali vai ficar trabalhando e aí vai gerar mais atrito, não vai lubrificar e vai gerar desgaste. É tudo que não se quer. Então o anti-espumante também é um outro aditivo aí que pode ser inserido no óleo para melhorar a capacidade dele. E o terceiro fator aí de aditivos são os antioxidantes, né? Ele melhora a estabilidade química do óleo e até a questão de acidez mesmo, além de evitar a formação de borras e pontos de corrosão no motor, né? O óleo ele não pode ser ácido, ele não pode ter acidez e tem que ser estável, tá? Então esses são os 3 aditivos aí do óleo lubrificante. Ao longo do tempo, tanto o óleo quanto os aditivos devem ser substituídos, tá? Aquela questão da estabilidade que eu já comentei, tem que substituir o óleo de tempos em tempos, porque o óleo não vai conseguir para sempre manter as características. E agora que nós falamos já de óleo, vamos falar dos sistemas de lubrificação existentes, tá? Existem 3 tipos de lubrificação. O primeiro tipo aqui é a lubrificação por salpique. O segundo tipo é a lubrificação por pressão. E o terceiro tipo aí de lubrificação vai ser a mista, tá? Que nada mais é do que a por salpique e por pressão, já dando um spoiler para vocês aí. Primeira lubrificação e mais simples de todas aí de compreender é a lubrificação por salpique, tá? Vocês veem que não tem bomba de óleo nesse sistema. E o óleo ele é espalhado devido ao contato das peças com este reservatório aqui quando elas estão em movimento. Então a gente vê aqui, por exemplo, que a biela, o eixo de manivelas descem, né? Entram em contato com o óleo e bate no óleo, espalhando o óleo aqui em todo o cilindro, né, entre o pistão aqui. E aí com isso você tem um sistema de lubrificação aí também bem simples e sem muita construtibilidade complexa, né? A gente vê aí que em termos de engenharia é algo muito tranquilo de entender. E nem todas as peças elas conseguem ser lubrificadas por salpique, né? A gente vê aqui, por exemplo, aqui vai lubrificar, aqui vai, mas e os internos aqui, por exemplo, né? E os bancais aqui no eixo rotativo? Você não vai conseguir lubrificar por salpique. Então, se você não consegue lubrificar por salpique, você tem que achar uma maneira de lubrificá-lo. E como que você vai fazer isso? Lubrificando por pressão, tá? Como que vai ser o sistema de lubrificação por pressão? O sistema de lubrificação por pressão ele é o principal método de lubrificação de motores e ele conta principalmente com uma bomba de óleo, tá? A gente tem aqui um filtro, uma bomba de óleo, que ele tira óleo do cárter e envia em alguns canais aqui, ó, por dentro do que deve ser lubrificado do motor, balancinho, vareta aqui, ó, a gente vê os canais de lubrificação do eixo de manivelas, né? Até dentro do cilindro, aqui do pistão, deve ter alguma coisa, fazendo um sistema fechado. Então o óleo é bombeado por esses canais. Após realizar a sua lubrificação, ele vai voltar aí para o tanque, passar no radiador para ser refrigerado e retorna para o sistema, tá? É um sistema fechado. Isso é o sistema de lubrificação por pressão. E eu não preciso nem falar que a construção é muito mais complexa, você precisa ter canais dentro das peças, né? Passar alguns canais no entorno do motor, de ida e de retorno, para garantir essa lubrificação aí da maneira mais eficiente possível. Tá? Esse é o método mais utilizado aí de lubrificação dos motores.
E aí, como eu falei, a lubrificação mista nada mais é do que por salpique e por pressão juntos, né? Nós temos os dois sistemas aqui. Ao mesmo tempo que a gente tem lubrificação por salpique, a gente vai ter aqui uma bomba e os canais com óleo de lubrificação girando aqui, eixo comando, tudo, né? Árvore de manivelas, o eixo de manivelas. Tem um filtro de sucção aqui, um filtro acoplado à bomba para garantir a lubrificação, tá? Então, quando você tem salpique e pressão juntos, você chama de lubrificação mista, tá? Esse é o conceito. E aí, a respeito de lubrificação dos cilindros, né? Os anéis de compressão, eles são instalados aqui nas duas canaletas superiores. Esse conteúdo já foi feito anteriormente, mas eu faço questão de repassar mais uma vez. Os anéis de compressão, eles servem para quê? Para não permitir que os gases que estão aqui acima do pistão passem para baixo. E o anel de lubrificação ou anel raspador de óleo, esse sim, que é este terceiro anel aqui, ó, que fica na terceira canaleta mais baixa, tá? Anéis de compressão intermediária e a parte superior, anel de lubrificação na parte inferior. Aqui nós vemos que tem até uns buraquinhos nele aqui, ó, que é realmente para garantir essa lubrificação, né? Eles fazem a raspagem de óleo, tirando aquele excesso de óleo que tem entre o cilindro ou a camisa e o pistão, mantendo aquele filme de lubrificação íntegro para realizar a lubrificação entre o pistão e o cilindro, tá? É para isso que vai servir aí esses anéis, principalmente o anel de lubrificação, na execução de trabalho de lubrificação, que é o que nós estamos interessados. E aí, componentes do sistema de lubrificação. O primeiro componente é o reservatório, tá? O reservatório é o local onde o óleo de lubrificação é armazenado. Então, por exemplo, aqui ó, nós vemos que o óleo ele fica num tal de cárter. E normalmente você utiliza o cárter do motor mesmo para colocar o reservatório de óleo, né, que é essa parte mais baixa do motor, que eles chamam isso de cárter molhado. Existem alguns motores que o óleo não fica no cárter, tá? Ele fica no reservatório à parte e aí o cárter é seco. Mas em termos de rotatividade, de circulação de óleo, funciona da mesma maneira, tá? Não muda muito não, você tem lá os canais, você tem a bomba, você tem o filtro. Apenas a diferença é que o reservatório é à parte, não é inserido aqui no motor. E você consegue checar o nível de óleo do reservatório através de uma vareta, tá? Essa vareta aqui, ó, por exemplo, eu peguei de um site de notícias automotivas e ele vai falar qual que é o mínimo e qual que é o máximo de óleo. A gente vê que está aqui quase no máximo, então o nível está dentro dos parâmetros aceitáveis. Excesso de óleo mais que o máximo também dá problema, né? Ele precisa de um espaço para refrigerar e pouco óleo também dá problema, você começa a aquecer demais o óleo. Então, assim como a temperatura de controle ideal é um parâmetro necessário, o nível de óleo também vai ser outro parâmetro necessário para ser controlado. Bom, chegamos no radiador, né? O óleo ele foi bombeado lá para os sistemas, lubrificou. Só que os sistemas, muitas vezes, eles têm alta velocidade, alta rotação. E aí, a película de óleo ficou lá entre as duas camadas para elas atritarem menos. Então, o óleo ele vai ganhar alguma temperatura. Se você ficar circulando óleo quente, ele vai cada vez mais esquentar dentro do motor e não vai ser muito legal. Primeiro, ele vai ficar mais próximo do ponto de fulgor dele, que nós já vimos o que é e nós não queremos isso. E outra, que quando o óleo aquece muito, ele perde a capacidade de criar o filme. Então, para isso, nós precisamos refrigerar esse óleo. E isso é feito através do radiador, tá? O radiador nada mais é do que um resfriador de óleo lubrificante com ar. Existe uma válvula chamada de válvula termostática, tá? Para controle do escoamento do óleo. Como que esta válvula funciona? O óleo entra aqui pelo radiador. E esta válvula, ela mede a temperatura que vocês estão vendo aqui, ó. Por exemplo, se o óleo não estiver quente, então ela vai ficar aberta e o óleo, ao invés de escoar pelo radiador, ele vai escoar por aqui. Por quê? Porque é o caminho mais fácil para ele, ao invés de ficar passando por aqui. Agora vamos supor que esse óleo, por exemplo, esteja quente, né? Se esse óleo estiver quente ao chegar aqui, a válvula vai fechar e vai fazer com que, obrigatoriamente, ele passe aqui por este trocador de calor, né? E aí vai ter ar soprando aqui em contracorrente com esse trocador de calor, um permutador de calor simples. E o óleo vai sair aqui mais frio do que ele entrou. Então, lembrando, o óleo ele entra no radiador com alta temperatura. Se ele tem alta temperatura, ele tem baixa viscosidade. E o óleo ele sai do radiador com baixa temperatura. E se ele tem baixa temperatura, ele aumenta a viscosidade.
temperaturas baixas, viscosidades mais altas. Temperaturas altas, viscosidades mais baixas, tá? É assim o princípio de funcionamento de um radiador. Lembrando que a válvula termostática aqui também, ela é muitas vezes chamada de cebolão. Já ouvi o pessoal chamar ela de cebolão, né, na automobilística. Mas nós vamos chamá-la de válvula termostática. Terceiro fator aí do sistema, a bomba de óleo. A bomba de óleo, ela faz o quê? Ela bombeia o óleo de lubrificação. E normalmente ela é uma bomba de engrenagem, tá? Acoplada ao eixo de manivelas do motor. E como é que esta bomba funciona? Apenas uma dos círculos internos da engrenagem aqui vai ser acoplada ao motor, a outra vai ter rotação em função da principal. Então essa daqui, por exemplo, está acoplada no motor e gira nesse sentido, né? O óleo entra aqui, é pressurizado na camisa externa aqui, né? Na parte externa da bomba, tá? Não é na parte interna aqui, não. Ele é pressurizado na parte externa da bomba e sai para cá com mais pressão, tá? Então é assim que vai funcionar aí uma bomba de engrenagem no sistema de óleo. A respeito de características de bombas de óleo, tá? Eu coloquei aqui, esse desenho aqui é um desenho de uma bomba centrífuga, mas a minha ideia é fazer com que vocês entendam esse conceito. Primeiro fator, bomba de pressão ou recalque. A bomba de pressão, ela tira do reservatório e joga para o sistema, certo? Essa é uma bomba de pressão. Diferente da bomba de recuperação ou de retorno, que ela pega do sistema e devolve para o reservatório. Tá? Então, aqui eu puxo do sistema e jogo para o reservatório, aqui eu tiro do reservatório e jogo para o sistema. Essa é a diferença entre bomba de pressão ou recalque e bomba de recuperação ou retorno. Por que eu coloquei isso aqui? Porque no autor lá do livro, ele informava desta maneira a respeito da bomba de recuperação e retorno e bomba de pressão e recalque. Eu nunca vi isso aqui cair na ANAC, mas é bom vocês saberem, né? Porque como o livro base é o Aeronaves e Motores para a prova de CT da ANAC, então fica aí a informação. Quarto fator aí do sistema de lubrificação, filtro de óleo, né? Ele serve para quê? Para reter as impurezas do óleo. E ele pode ser de metal ou de um papelão. A maior parte ele é descartável e é substituído ao longo do tempo. E o mecânico, toda vez que ele tira o filtro de óleo, é bom dar uma olhada para ver se tem resquício de metal no filtro. Por quê? Porque se tiver resquício de metal no filtro, significa que a lubrificação não está boa em algum ponto, ou tem alguma peça muito desgastada, e aí não vai funcionar direito aí o sistema de lubrificação do motor, tá? Normalmente o óleo entra pela parte externa e sai por esse meio aqui, tá? O filtro é esta tela aqui, ó. Tá, ele entraria aqui pela parte externa, vai pelo meio e vai para o sistema. É assim que funcionaria o filtro de óleo. E aí agora a respeito de válvulas, tá? Válvulas do sistema de lubrificação. Primeira válvula, válvula de retenção. A válvula de retenção, ela tem essa esferinha aqui e ela tem uma mola. Então, o escoamento, ele é para cá, ó. Né? Se por acaso, por exemplo, o óleo está escoando para cá e tentar escoar para cá, essa bola vai fechar essa bolinha e vai impedir a passagem. Então, ela é também chamada de válvula unidirecional, tá? Essa válvula de retenção. Isso que é o princípio da válvula de retenção. Ela permite o escoamento apenas em um sentido. É a mesma coisa que um diodo para eletricidade. Isso é uma válvula de retenção para a mecânica dos fluidos. Segunda válvula aí é a válvula redutora de pressão, tá? Válvula redutora de pressão. Como é que funciona? Nós temos o escoamento aqui e esta mola ela faz uma determinada força aqui. Quando a pressão aqui é maior do que a força dessa mola, a pressão empurra a mola para cima e quando a mola vai para cima, tudo isso vai para cima e abre este orifício aqui, ó. Então, com isso, ela vai descarregar o óleo de volta para o cárter. Por quê? Porque a pressão do sistema está muito alta, você não pode trabalhar com pressão muito alta, porque corre risco de romper algum canal, né, criar desgaste, criar ponto de fadiga, fratura em algum ponto estrutural, e não pode também. Então, essa vai ser a função aí da válvula reguladora de pressão. E a terceira válvula, esta prestem bastante atenção, válvula de bypass, tá? O filtro, qual que é o sentido normal dele? O óleo entra por aqui, vem para cá e vai passar aqui na parte externa do filtro. Depois que ele passa na parte externa, ele vem para a parte interna, filtrado e vai para o sistema. Se em um determinado momento, esta camada aqui, ó, que eu estou circulando para vocês, ó, devagar mais uma vez, na parte amarela externa, ela ficar totalmente obstruída, o óleo não vai conseguir ser mais filtrado.
E aí você vai deixar o motor sem óleo? Não, você não vai deixar sem óleo. Dentro do filtro de óleo tem uma válvula que chama válvula de bypass, que embora o óleo não passar pelo filtro, ele vai abrir esta válvula de bypass e vai mandar o óleo mesmo sujo para o sistema. E aí você me pergunta, nossa, mas vai mandar óleo sujo para o sistema? Não tem problema? É óbvio que não é tão bom quanto um óleo limpo. Mas entre um óleo sujo e nenhum óleo, é melhor mandar um óleo sujo para o sistema. Para quê? Para você garantir a lubrificação. Porque lá em cima, se você estiver voando, tiver um problema no sistema de lubrificação, se o motor tiver com óleo meia boca, ele vai ficar funcionando ali mais um tempinho. Agora, se você tiver sem nenhum óleo, para o motor fundir é muito rápido. E se o motor fundir, eu não preciso nem falar o que vai acontecer. O motor vai perder força, vai perder torque e aí você vai planar até achar lugar para pousar. Né? Na melhor das hipóteses. Então, seria essa a finalidade da válvula de bypass, tá? Quando você tem filtro obstruído, a válvula de bypass automaticamente se abre, tá? É um sistema mecânico automático. Ninguém tem que falar, vamos abrir a válvula de bypass. Não, o próprio filtro de óleo sente e já abre ela para garantir a lubrificação do motor. E aí agora a respeito de instrumentos do motor, tem dois instrumentos que são vitais aí que vocês devem acompanhar diretamente durante o voo, tá? Um é a temperatura de óleo e outro é a pressão de óleo. Até na partida do motor, uma das coisas do checklist de pré-voo que eu lembro é que quando você tem pressão de óleo no motor, você pode manter. Caso você acionar o motor não der pressão de óleo, corta o motor porque tem algum problema, tá? Lembrando que a pressão de óleo é dada pela bomba e a temperatura é dada pela eficiência do radiador, a temperatura de rotação do motor, tem vários fatores que vão influenciar na temperatura, né? Mas a pressão mesmo, a pressão do óleo, quem vai dar é a bomba. E os dois instrumentos para ficar de olho no motor, manômetro de pressão de óleo e termômetro de temperatura. Sempre fiquem de olho nesses dois instrumentos. Óleo muito quente não é bom e pressão muito baixa é um perigo. Assim como também pressão muito alta não é legal. Então tudo dentro dessa faixa verde aqui indica que está ok, está dentro dos parâmetros. Tá? Aqui eu tinha acabado de acionar o motor, essa imagem aqui foi tirada do Flight Simulator. Enfim pessoal, terminamos mais uma aula aí agora de lubrificação de conhecimentos técnicos. Caso você tenha gostado, peço para não esquecer de deixar o seu like. E além disso, siga-nos nas redes sociais aí, né? Instagram, Aviadores Aeronautas, Facebook, Aviadores Aeronautas, e tem o nosso e-mail aí também, aviadoresaeronautas@gmail.com. Caso tenha alguma sugestão, alguma dúvida, pode mandar, a gente vai estar respondendo. E na próxima aula nós vamos falar de sistemas de resfriamento. Fiquem ligados, valeu, muito obrigado e até a próxima.